Questão de número 3. Relacione usando os símbolos de pertence, não pertence, está contido ou não está contido. Então, eu tenho na minha alternativa A o número menos 13 e o conjunto dos números naturais. Então, uma coisa que eu posso afirmar é que o menos 13 ele não pertence ao conjunto dos números naturais, uma vez que nos números naturais a gente tem somente números positivos. Na minha alternativa B, eu tenho 0 e os inteiros não nulos. Então, se é inteiro não nulo, certamente o 0 não vai pertencer. Então, eu tenho que 0 não pertence aos inteiros não nulos. Agora, na minha alternativa C, eu tenho menos 2,25 e o conjunto dos números racionais positivos. Então, se são racionais positivos, certamente não vai ter número negativo. Então, é certo afirmar que o número menos 2,25 não pertence ao conjunto dos racionais positivos. Na minha alternativa D, eu tenho 6 sobre 16 e que, se eu dividir 6 por 16, certamente eu vou obter um número que pertence ao conjunto dos números racionais. Dividam aí na calculadora para vocês verem. Então, eu vou dizer agora que 6 sobre 16 pertence ao conjunto dos números racionais. Agora eu tenho aqui na minha alternativa E dois conjuntos. Eu tenho o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números reais. E a gente sabe que o conjunto dos números naturais ele está contido no conjunto dos números reais. Ou, em outras palavras, a gente sabe que o conjunto dos números naturais ele é subconjunto dos números reais. Então, na minha alternativa F, dando continuidade, eu tenho o conjunto dos números inteiros, negativo, e os reais também negativos. Então, a gente pode afirmar aqui também que o conjunto dos números inteiros negativos está contido nos reais negativos. E só relembrando aqui, ó, que eu esqueci de até colocar esse fato. Aqui são os naturais não nulos e os reais não nulos. Então, certamente um conjunto vai estar contido no outro também, tá? Não altera na resolução, não. Só se um deles fosse e o outro não. Na minha alternativa G, eu tenho os reais positivos e o conjunto dos números reais. Então, de fato, se eu tenho os reais positivos, vai ter só o número positivo, né? E certamente ele vai estar contido no conjunto dos números reais o mais geral possível, uma vez que todo o conjunto dos números reais ele agrega tanto os números positivos quanto os números negativos. Na minha alternativa H, eu tenho os reais não nulos e os reais positivos. Nos reais não nulos, a gente sabe que não tem o zero, então eu vou ter número negativo e eu vou ter número positivo. No conjunto dos números reais, eu vou ter o zero, certo? E por sua vez, só número positivo. Então, eu posso concluir com isso que os reais não nulos não está contido no conjunto dos números reais positivos. Tudo bem? E no meu último item, eu tenho os racionais positivos e os reais negativos. Então, a gente já sabe aqui de cara que os racionais não vão estar contidos no conjunto dos números reais negativos, uma vez que nos reais negativos só tem um número negativo, né? E nos racionais só vou ter número positivo. Então, a gente pode concluir que os racionais não estão contidos nos reais. E na minha quarta e última questão, diz o seguinte: classifique cada uma das afirmações em verdadeiro ou falso. Na minha alternativa A, eu tenho o conjunto dos números reais menos o conjunto dos números racionais intercedido, certo? Eu faço a interseção com o conjunto dos números racionais e essa interseção é vazia. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é que quando eu fizer a subtração dos reais com os números racionais,
essa interseção ela vai dar justamente os números irracionais. E a interseção dos números irracionais com os números racionais, ela é de fato vazia. Então, essa alternativa aqui ela é verdadeira. Na minha alternativa B, eu tenho que o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números naturais. Isso é falso. Por que que é falso? No conjunto dos números inteiros, a gente tem os números negativos e os números positivos, certo? A gente tem -1, 0, 1, 2. E no conjunto dos números naturais, a gente tem somente números positivos. Então, vai ser 0, 1, 2. Então, tem elementos do conjunto dos inteiros que não fazem parte do conjunto dos números naturais. E isso torna essa sentença falsa. Na minha alternativa C, ele diz que R menos Q, ou seja, o conjunto dos números racionais, unido com o conjunto dos números racionais, vai dar o conjunto dos números reais, positivos, não nulos. E já dá falha. Por quê? Porque no conjunto dos números racionais, eu tenho números negativos. E aqui está dizendo que são somente os reais positivos. Então, a gente já por esse fato, a gente consegue concluir que essa sentença aqui ela é falsa. Na minha alternativa D, ele está dizendo que os naturais está contido nos inteiros não nulos. E essa sentença ela vai ser falsa. Por quê? Porque o conjunto dos números naturais ele é formado por 0, 1, 2, 3. Então, tem o elemento 0. E, por sua vez, os inteiros não nulos não têm o 0. O que torna essa sentença falsa. Ou seja, nem todos os elementos do conjunto dos números naturais está contido dentro do conjunto dos inteiros não nulos.